Olá, bem-vindo a mais um episódio do Café Comod News. E hoje a gente vai falar um pouco de esporte. A gente recebe hoje a Patrícia Maria, do Projeto Pedalar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta pra gente um pouco o que é o Projeto Pedalar, né? Primeiro, uma honra estar aqui com vocês. Foi uma surpresa ter recebido esse convite. E fico feliz de poder falar do projeto, porque o projeto ele é um projeto de esportes, voltado para todas as pessoas, para todas as idades. Eu não restringi ele a uma faixa etária, apesar de quando eu iniciei ele em 2020, no meio da pandemia, isso é finalzinho, em outubro, eu pensei que eu iria dar aulas para crianças, para ensinar a pedalar crianças. E quando no meio do caminho não foi isso, principalmente adultos me procurando para fazer aulas. E o projeto, como eu disse, nasceu em 2020. Agora em 2024 ele completa 4 anos. E eu fico muito feliz de poder contribuir com a cidade, promovendo a mobilidade através da bicicleta, porque ela, além de ser um veículo de propulsão humana, ele também agrega na atividade física. Você pode ter ele como complemento, como cicloturismo. Então ela é uma atividade bem completa, além de mobilidade pela cidade, né? A pessoa que usa como meio de transporte. Então eu fiquei muito feliz e fico pelos resultados que a gente vem conquistando. E o foco são as aulas? É ensinar a pessoa? O meu foco maior é ensinar pessoas a pedalar ou retomar o hábito de pedalar. Porque o que eu percebi foi que, quando aconteceu tudo isso, foi porque eu recebia muitas mensagens perguntando onde era a trilha que eu tinha ido. Poxa, eu sei pedalar, mas não igual vocês, que seria ir para uma trilha, participar de uma atividade em grupo. Então, aí eu falei, pô, que interessante, né? Tem muita gente que sabe, mas não tem um grupo, não tem uma população para poder ir junto, né? Que confie, que seja seguro. Acaba até desistindo, né? Acaba desistindo, vende a bicicleta ou até compra para poder se animar e não consegue ir. Então, quando eu criei o projeto, foi para ensinar. Aí depois eu vi a necessidade dessas pessoas que aprenderam ir fazer a trilha. E junto com isso veio esse pessoal também querendo retomar. Então foi se unindo, as coisas foram crescendo, e dentro disso comecei a criar eventos, tanto uma média de quantas pessoas participam? É muito rotativo, né, Kátia? Tem hoje, assim, se eu te falar de pessoas que aprenderam, a gente já conseguiu atingir quase 100 pessoas ensinando, né? Pessoa mesmo que não sabia e aprendeu, desde crianças a adultos. E, num geral, cara, acho que a gente atendeu umas 2.000 pessoas. Olha que bacana. Nesses 4 anos, a gente já atendeu 2.000 pessoas. Dessas 2.000, algumas que retomaram, outras que se juntaram e outras que vieram, putz, legal, mas eu vou com o grupo da Kátia. Tá ótimo, e a gente se encontra nas trilhas, e a gente tá sempre juntos, eu recebo mensagens, eu consigo ter esse retorno, e o projeto ele é bem amplo no sentido de pessoas, eu não consigo hoje dissociar, não, só para crianças, só para adultos, E é só Mogi ou também é bem abrangente? Eu atendo pessoas de Suzano, Poá, Guararema. Tá na região. Tá na região. O Alto Tietê, no geral. E conseguir atingir o Alto Tietê, penso até que o projeto precisa ser levado para as outras cidades, porque o Alto Tietê ele já tem uma vocação para o cicloturismo. Já tem uma vocação.
Então, imagina se mais pessoas aprenderem, e se mais pessoas conseguirem também se locomover, que vai ser uma realidade, não tem para onde a gente correr. Daqui a pouco, que nem o trânsito que eu te falei que eu peguei até aqui, gostaria de ter vindo de bicicleta, porque eu sabia que eu viria mais rápido. Mas por várias questões eu falei, não, vou de bike, que eu queria chegar bem, eu não vou chegar. Eu falei assim, eu vou lá, então eu queria chegar bem. Mas é desafiador andar pela cidade de bike, né? A gente não tem tantas ciclovias assim. Muito. Kátia, a cidade ainda não está preparada para tudo que está por vir. A gente está muito aquém de outras cidades. Hoje eu li 3 matérias. A primeira, que eu até postei no Instagram do projeto, que de cada 10 pessoas, 4 não sabem pedalar. Então o nicho estamos no caminho certo, estamos conseguindo. Até falei com ela no bastidor, mas essa é a minha realidade. Eu não sei pedalar. Então vai ser a nova aluna do projeto. Tá feito o convite. É um desafio também. Cada nova pessoa que me procura é um novo desafio. Então, tô aí preparada para te receber. Espero que eu consiga e que a gente consiga, né? Porque também tem um lance de agenda e tal. E o medo, porque o medo dá uma paralisada. Então, a gente tem aí esse número que saiu no portal da Aliança Bike. A cada 10 pessoas, 4 não sabem pedalar. E dessas 6 que sabem, 3 usam como meio de transporte, ou já usaram como meio de transporte. As outras 3 é bem para lazer, para um parque ou atividade que ela se sinta controlada. Então, não é a realidade a nível de Brasil pensar na bicicleta realmente como meio de transporte, porque as cidades elas não estão preparadas. Eu falo por Mogi, porque Mogi eu tenho propriedade para falar. A malha cicloviária ela é muito pequena. Além dela ser muito pequena, em muitos casos ela liga nada a lugar nenhum. A conservação ainda é muito precária, apesar da gente sempre estar pedindo e se comunicando para que haja um olhar diferenciado, porque quem usa a bicicleta como meio de transporte, ela não tem outra opção. Ou até ela tem opção, mas ela não vai... O tempo que ela gasta é tão maior que ela vai continuar preferindo ir de bicicleta. Eu tiro base por quem mora em Jundiapeba e trabalha em Mogi. Ele prefere vir de bicicleta. É uma reta, né? É uma reta. É uma reta. Essa reta... se você for dar uma olhada na ciclovia que existe, assim, ele está se colocando em risco todos os dias, tanto para vir quanto para voltar. Então é um pedido aí para que a gente consiga fazer com que Mogi, pelo menos pensando em Alto Tietê, seja uma cidade mais inclusiva com as bicicletas, seja mais pensada os novos empreendimentos. A cada novo empreendimento precisa haver uma contrapartida para a cidade. E muitas vezes a gente não tem essa... E até eles falam que existe, que tem, mas para onde está indo, muitas vezes não fica muito claro. Então, é uma situação ainda que a gente pede que seja feita. Eu faço parte hoje, com alguns amigos e alguns grupos, de uma associação. Nós criamos uma associação dos ciclistas, né? A Ciclo Mogi. E a Ciclo Mogi, ela está no Conselho de Mobilidade, ela está no Conselho de Turismo, ela está em alguns conselhos para conseguir... É importante ter essa representação, né? Para conseguir... Para levar essas pautas adiante. Eu recebi uma mensagem de um amigo, o Vando, ele até perguntou, que eu respondi para ele hoje, ele falou assim, eu achei que você tivesse ficado brava. E não, eu fico muito feliz de poder receber mensagens de amigos e de pessoas que me veem como um veículo de informação para poder conseguir atingir alguns objetivos, como a limpeza da ciclovia ali perto da Placo,
ali em Brás Cubas, porque tem muita areia. Os caminhões passando. Muitos ali, caminhões. Então, é uma coisa que precisa acontecer com frequência. Porque essa o risco de areia, acidente é muito ela grande. causa um acidente, o pneu fica mais instável. Então, assim, essas demandas, elas acabam chegando para mim, que faço parte do Projeto Pedalar, faço parte da Ciclomogi, também sou funcionária pública de carreira, então isso tudo liga, né? Então, alguns vêm pela prefeitura, outros vêm pela associação, outros vêm pelo projeto, mas essa informação acaba chegando para mim. E aí eu passo para a galera da associação, e com isso a gente tenta, de alguma forma, chegar aos órgãos para que... Voltando um pouquinho, vamos falar de você? E você, Vamos. como é que a bicicleta entrou na sua vida? Kátia, é uma vida inteira. Sua formação é educadora? Eu sou professora de educação física, eu me formei em 2000 pela UNC. Mas a minha vida inteira eu gostei de esportes. Eu sempre fui do esporte. Então, na minha infância, a gente jogava bola na rua com os meninos. Aí depois teve o handball na escola, o vôlei, que eu queria ser atacante. Vai vendo? Eu queria ser atacante. E aí tinha a bicicleta, ela sempre fez parte. No meio disso tudo, ela sempre fez parte. Então, desde de criança, lá na rua de casa também, apesar de eu não tive bicicleta na minha infância, mas tinha os amigos que tinham, então um emprestava para o outro, e, enfim, a gente acabava se virando ali. E meu pai era ciclista porque ele usava a bicicleta como meio de transporte. Então ele ia para o trabalho e tal, e quando ele chegava do trabalho, a gente ia dar uma voltinha. Só que era aquelas bicicletas grandes, né? Que você colocava a perna por dentro do quadro. Enfim, tinha uma logística para poder pedalar, né? Tinha toda uma história. E aí, minha irmã mais velha, Aparecida, ela uma vez ganhou numa rifa uma bicicleta de criança. E aí era eu e mais meus 2 irmãos mais novos que usávamos a bicicleta, mas a gente acabou com ela rapidamente, né? Porque, imagina, 3 usando a bicicleta, fome de bike. Então, e depois na adolescência, minha irmã tinha uma bicicleta e a gente compartilhava. Eu compartilhava com ela, né? Ela me deixava usar a bicicleta. Então, depois de uma certa idade, tudo eu fazia de bicicleta. Tudo. Sim, vinha na cidade, ia pra escola, tudo era de bike. E na época da faculdade, por muitas vezes, eu também usei a bicicleta para ir e vir. Nem sempre, porque eu morava longe, eu morava em Brás Cubas, e minha mãe ficava também com medo, porque mulheres, sozinha, que tem isso. Depois eu queria até falar um pouco sobre isso, a mulher e a bicicleta, né, essa insegurança. Mas eu nunca tive medo, e eu sempre enfrentei o trânsito, sempre ia, sempre fui aprendendo a andar na cidade de bicicleta. E depois de um tempo, eu fiquei sem bike, assim, uns 2 anos eu fiquei sem bicicleta. Quando eu fui morar no litoral, que eu morei lá um tempo, aí eu comprei uma bicicleta e levei essa bicicleta comigo. E lá eu fazia tudo de bike, tudo. E conheci pessoas, aí a gente fazia trilhas, enfim. E lá também... Qual cidade, senhor? Eu morei em São Sebastião. Eu morei na Barra do Saí. Eu morei lá por quase 10 anos. Então, ali entre Boiçucanga, Camburi, Barra do Saí, Juqueí, eu ia tudo de bike, né? Apesar de ter carro, mas eu ia de bike, eu preferia. Os trajetos pequenos, né? Então, você vai pela orla. Vai rapidinho. Mais rapidinho, e mais bonito também, curtindo. E lá, nesse período, foi quando fortaleceu algumas ações da bicicleta. Porque lá tinha um projeto chamado Projeto Buscapé. E o Projeto Buscapé sempre buscava voluntários para oferecer alguma atividade.
E nessa época eu comecei a minha pós-graduação em esportes e atividades de aventura. Porque eu estava trabalhando lá ali na região, eu sempre dei aula, né? Personal, academia, escola. E aí eu fui trabalhar para uma empresa que organizava eventos esportivos lá. E daí eu falei assim, poxa, bacana, eu comecei a me envolver bastante com alguns outros amigos, a gente resolveu criar um evento, um duatlon. Então eu envolvi a bike e a corrida. A gente já corria e aí colocou a bike também. E foi fortalecendo isso. E nesse meio tempo de pós-graduação, eu fui prestar um serviço social lá no projeto Buscapé, com o chefe Eudes, mais o William, mais o... não vou lembrar o nome dele. Que eles faziam esse trabalho e procuravam pessoas. E aí eu ofereci para fazer um trabalho de formação de guias mirins, porque a região tem uma vocação para o turismo, ecoturismo. Então eu entrei para fazer essa parte e também a bicicleta. Que interessante, né? Lá atrás. Sempre vai puxando, né? Ela não sumiu da sua vida, né? Nunca sumiu da minha vida. Então, quando eu fiz esse trabalho, o William, que é um dos sargentos lá, ele também gostava muito de bicicleta. Inclusive, ele me passou muita coisa assim que eu tenho hoje, aprendi com ele. E aí eu levei minha bicicleta para as crianças conhecerem, falei da bicicleta, e lá tudo se faz muito de bike. Tudo. Então eu ensinei um pouco de técnicas para pilotar na cidade, se eles resolvessem ser guias que fosse de bicicleta, também passei algumas coisas, então foi uma troca muito boa. E nesse meio do caminho, aí foi quando eu passei no concurso aqui em Mogi, e aí eu voltei para a cidade. Mas eu tinha deixado isso bem lá atrás, né? Porque eu estava na prefeitura, apesar de ser 20 horas, eu não sou 40 horas, eu sou 20 horas, essas minhas outras 20 horas eu estava me envolvendo com outras questões. Eu fui fazer um curso de guia de turismo, fui fazer um curso de técnico em eventos, fui aprimorar algumas outras coisas. E aí foi quando na pandemia, né, passou bastante tempo, e na pandemia eu já vinha com essa vontade há algum tempo de voltar a fazer um trabalho social, e eu procurei o Bike Anjo, que foi meu modelo de trabalho aqui em Mogi, que eles atuam em São Paulo e em tantas outras regiões no Brasil. E eu já tinha visto, eu queria ter sido voluntária lá e não dava certo. Procurei uma vez, não dava certo. Procurei outra, não dava certo. Falei, caramba, eu vou ter que montar o meu. Para onde os caminhos nos levam, né? Pois é. E aí eu resolvi... eu tinha uma bicicleta. Por coincidência, um rapaz lá no trabalho, que trabalhava lá, pô, professora, eu tô vendendo uma bike, me ajuda. Então eu falei, o que eu vou fazer com essa bicicleta? Isso antes do projeto, tá? Alguns meses antes do projeto. Aí eu falei pra minha irmã, falei assim, haverá sinais. Haverá sinais. Aí ele me ofereceu, aí eu falei pra minha irmã, eu falei, olha, tem um rapaz vendendo uma bicicleta que ela, pô, mas eu não vou pedalar. Eu falei, vai sim, pô, compra a bike, que acabou que eu comprei a bicicleta. Eu comprei e levei pra lá, ela andou acho que 1, 2 vezes com a bike. O meu sobrinho tava trocando de bike, porque ele cresceu muito, o João, e aí ele falou assim, pô, eu convenci o pai dele a comprar uma bike pra ele, sem saber do projeto. Aí tá bom, um belo dia, no meio da pandemia, que foi quando aconteceu tudo isso, eu falei assim, pô, eu vou criar um projeto, cara, vou ensinar pessoas a pedalar. Aí fiquei pensando, mas como que eu vou dar um nome, né? Vou dar um nome e tal. Eu falei assim, o projeto vai ser pedalar. O projeto era pedalar, aí virou projeto pedalar. É, né? O simples, né? O básico. O básico. E fui fazer um test drive na Avenida Cívica com a minha família. Peguei meu pai, minha mãe, meus sobrinhos e tal. As 3 bicicletas, a minha, do João
E a que eu comprei para minha irmã, meu pai tinha uma, o outro tinha uma, então eu falei assim, putz, eu vou fazer um teste. Fui lá para Avenida Cívica e foi lá que tudo começou. Dia 14 de outubro de 2020, eu dei um start. Aí eu fiz o teste, eu falei, pô, vai ser isso aqui. Aí eu coloquei na internet que a partir da próxima semana eu estaria na Avenida Cívica ensinando quem quisesse, ou retomando para a pessoa que quisesse pedalar. E, cara, deu super certo, porque na outra semana já tinham 2 alunos, depois mais outros 2 e mais outros 2, e a coisa foi acontecendo. E eu fui publicando, fui mostrando. E sempre, Kátia, eu pensei que eu queria manter o mesmo formato do Bike Anjo, que as aulas são gratuitas, porque eu queria dar acessibilidade.